Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos, no primeiro instante, a nossa prece de abertura, porque sem ela não dá para seguir adiante. Vamos rogar aos nossos guias e orixás, vamos rogar ao meu congá, o seu congá, para trazer um bom conteúdo no dia de hoje. Nós viajamos 400 quilômetros de nossa origem para estar aqui hoje. Nós estamos na frente do segundo maior porto do Brasil, para falar da história do Rio Grande, principalmente dos cultos afro-brasileiros e da própria Umbanda. Tudo nasceu aqui nesse porto. É um porto imenso, onde abriga a nossa história. E a nossa história, como sempre, quem traz somos nós, para você. Nós estamos agora na frente do antigo porto de Rio Grande. Observem a antiguidade disto. Olha as ruas, olha os prédios que tem aqui. Aqui com certeza entrou a nossa cultura. Entraram os escravizados, os primeiros escravizados aqui do Rio Grande do Sul, para diversas tarefas, principalmente na lida do charque, da carne seca, na região de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui começou a nossa história, aqui começou os cultos afro-brasileiros do Rio Grande do Sul, do próprio Batuque e principalmente a nossa Umbanda. Por isso que nós estamos aqui, para trazer para vocês, fora do nosso estúdio, em loco, no lugar, tudo o que você precisa conhecer. Para começar a falar da Umbanda do Rio Grande do Sul e dos cultos afro-brasileiros locais, chamados de Batuque, precisamos nos voltar para um ponto único em nosso estado, onde tudo teria começado: o Porto de Rio Grande. O porto da cidade de Rio Grande é o segundo do país e foi a grande porta de entrada dos primeiros povoamentos e da chegada dos escravizados para cá. Tudo começou a partir daqui. O primeiro registro da chegada de colonos fala de 1690, quando chegaram 200 homens e 60 escravizados para fundarem a colônia de Sacramento. Em 1720, chegaram paulistas e lagunedenses para fundar a cidade de Viamão, antiga capital do estado, onde atualmente está o nosso terreiro. Em 1847, chegavam por aqui barcos à vela. Manhuaçu tem uma característica econômica resultado de seu solo, história, clima e proximidade de países de língua espanhola, como Uruguai e Argentina. Suas grandes planícies eram próprias para a criação de gado. Para criar gado, não necessitava tanta mão de obra, como a plantação de café ou cana-de-açúcar, exigindo muitos escravos. Para trabalharem na exportação de carne seca, fala-se que, em 1800, teríamos 25% de população de origem africana trabalhando nesses locais. Vieram para cá crioulos, ou seja, pessoas de origem africana já nascidos no Brasil. Isso explica muito de nossa religiosidade e a proximidade com os cultos africanistas do Nordeste. Por exemplo, como já nos falou Norton Correia em seu trabalho. Outra questão importante: os crioulos que vinham para cá tinham origem banto, e os bantos não estavam acostumados a cavalgar, a utilizar cavalos para o cuidado do gado nos campos. Se recusavam a fazê-lo. Para isso, eram contratados muitos indígenas e gaúchos, homens do campo, de origem espanhola, já acostumados ao uso do cavalo para a lida com a terra e com os animais. Isso explica o percentual menor de pessoas de origem africana nesses números, mas em nenhum momento menos importante. Assim, como aconteceu em outros estados, os descendentes de africanos se reuniam em irmandades e igrejas, onde já começaram a aparecer as primeiras casas de zungu, ou seja,
casas de culto aos orixás, que foram reprimidas, mas, como sempre, ninguém pode apagar a fé de um povo. E a Umbanda? Vamos passar para ela? Vocês não imaginam aonde nós estamos agora. Como nós falamos no início, nós estamos na cidade de Rio Grande, mas não basta isso. Nós estamos na primeira casa de Umbanda do Rio Grande do Sul, fundada oficialmente em 1926, com registro em 32. Nós estamos aqui ao lado de Mãe Ivone Varela e de Pamela Varela. Nós temos que agradecer muito a gentileza delas de expor o seu tempo para falar conosco, para trazer para todos nós as raízes da Umbanda do Sul. Nós vamos falar coisas que com certeza vocês nunca ouviram falar, ou pelo menos suspeitam que a Umbanda tenha sido assim. Por isso que é tão importante nós resgatarmos essas raízes da Umbanda, essa história da Umbanda, porque nós acreditamos que quando a gente não conhece de onde saiu, a gente acaba acreditando em histórias que não são verdadeiras. Só temos então a agradecer e nós já vamos saindo a perguntar. Aqui está a mãe Ivone e está aqui a mãe Pamela, ambas dirigentes, caciques do Reino de São Jorge, do Centro Espiritualista Reino de São Jorge, em Rio Grande. Mãe Ivone, por favor, gostaria de que a senhora comentasse sobre essa primeira diretoria da casa. Se a senhora consegue recordar de todos os nomes, é muito importante. Mas nós temos ali na parede um dos fundadores, que é o, vamos dizer assim, quase lendário Otacílio Charão, que Otacílio Charão é nomeado em todo lugar como o dirigente, né, o fundador desta Umbanda de 1926 aqui. Lembrando também uma coisa importante, que o próprio Vinícius Polarini nos comenta, que a Umbanda, o nome Umbanda no Nordeste, só apareceu em 1970. Até lá eram outras coisas que havia. Enquanto que no Rio Grande do Sul, em 26, nós já tínhamos aqui um terreiro de Umbanda. Então, mãe Ivone, por favor, fala um pouquinho do que a senhora lembra ou do que a senhora sabe dessa diretoria antiga, se a senhora puder nos ajudar sobre isso. Olha, eu não sei muita coisa, eu sei pelos níveis, né? Sim. Os níveis aí estão apontados, tem até os nomes deles todos aí no registro, né? Mas eu sei que foi uma casa que lutou muito, porque primeiro ela foi na Tiradentes, que era 2 quadras para lá, mas era um lugar pequenininho, não era deles, eles alugavam, né? Aí então, aí dava para vender essa esquina aqui, né? Aí então se juntaram, entre uns médios assim, se juntaram e compraram o local. Aí tinha uma casa de madeira, que era tudo de madeira. Depois é que teve uma reforma e foi de material. Fala um pouquinho do Otacílio. Ei? Fala um pouquinho do Otacílio. O Otacílio eu não sei muito sobre ele, sabe? assim. Tu sabe. O que eu sei é que ele trabalhava muito bem, era o caboclo girassol, até que ele trabalhava. Caboclo Girassol, que era o caboclo dele. Uhum. Trabalhava, tanto é que nós sempre, no início da terreira, quando puxa a abertura, a gente sempre puxa também o caboclo girassol, que é por causa que ele era do início, né? Ele foi do início. A senhora por acaso lembra o nome do Preto Velho, se ele incorporava Preto isso aí Velho? eu não me lembro, Não. Exu antigamente havia, Exu antigamente havia? na época. Tinha Exu antigamente? Aqui no início não. Uhum. Aqui no início fazia uma mesa que era para a leitura do Leitura do Evangelho. Evangelho. Sim. Então, antes de começar os trabalhos, aí então eles arrumavam aquela mesa e faziam a leitura do Evangelho. Uhum. Agora, Exu, no início, eu não me lembro, Não tinha, então. O senhor o Silvio Cristóvão Torrada Reis, que teria sido um dos diretores, um dos presidentes aqui da casa. Silvio, Era cacique. isso, foi cacique. O pai dele foi presidente cacique. aqui nessa casa. Uhum. O pai dele foi presidente aqui. Muitos anos. Ele fala que em 1970 haviam 2 Exus, Tiriri e Exu de Manegum. Isso é verdade? Eu nunca vi isso aí. Não? Se eu soubesse, não. Uhum. Se eu soubesse, não. Não, com certeza. Então não havia isso, não é? Havia tambores aqui,
no início? Tambor também não. Tambores, quando eu vim de Porto Alegre, eu fui para ali para... Aí o pessoal começou a me levar na sessão, né? E tinha uma tia do meu esposo, morava aqui na Buarque, ela tinha terreira. Aí então aí eu comecei ela me buscar e eu ia, né? Aí com ela, depois no sábado a gente vinha aqui. Um dia o sábado tocava lá, outro sábado a gente vinha e ajudava aqui. Então aí a gente pediu para eles para deixar trazer o tambor, porque o tambor ajuda muito, né? Sim. Aliás, que eu costumo dizer que o tambor dentro do terreiro é uma das peças mais importantes, né? Porque os índios acreditavam que conversavam com os espíritos através do tambor. Então Sim. eles têm essa força também de puxar as entidades, né? Então é Sim. uma coisa importante. Mas e o Silvio ele se criou aqui dentro. Meu marido era barbeiro dele no colo da mãe dele, tinha um ano. A mãe dele estava grávida dele, eu dava a mão para ela aqui dentro. Ele era mais novo que meu filho. É um ano mais novo que teu pai, eu acho, né? Ele era mais novo que meu filho. E era uma pena, ele trabalhava muito, trabalhava direitinho. No início ele fez um bom trabalho, mas depois estipulou, né? Então a história de Otacílio Charão, o que se sabe é que ele teria vindo de Santa Maria. Isso? Santa Maria. Teria ingressado na Marinha Mercante em 1916. Eu acho que ele era marinheiro mercante. Sim. Ele veio da Marinha, lá do Rio de Janeiro, com os conhecimentos do Zélio. Isto é muito importante para nós sabermos a origem da Umbanda do Sul. Então, a Umbanda do Sul, na verdade, é filha direta da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade do Zélio. Sim. A história que a gente sabe mais ou menos assim, Eu sei por alto, também, né, é isso contado, aí. porque Porque aqui a em gente Rio não Verde sabe exatamente se é real, tem, o que é real, o que não é real. Aham. Porque o que a gente sabe é o que o povo conta, vamos dizer Nós assim. temos uma placa de Que ele fundação foi ali, à ó, na África, parede. o Otacílio, que ele foi na África, e aí depois da África ele foi para o Rio de Janeiro. E aí ele se apaixonou pela Umbanda, a Umbanda lá do Zélio. E aí quando veio para o Sul, trouxe os conhecimentos lá do Zélio para cá pro Sul. Isso que a gente conhece assim por alto, né? Claro, uma das dúvidas também, muitas pessoas nos perguntam se ele teria feito a Maci na Piedade, mas isso é um dado que ninguém... Isso é um dado que não tem como a gente saber. Já faz muito tempo, então são dados que já se perderam no tempo. Sim, é. Mas para ter esse conhecimento tão profundo como ele tinha, com certeza, ele conhecia bem os rituais da Piedade para implantar aqui. Então ele fundou também uma fábrica de doces, não é? Em Rio Grande? Não sei. Eu sei que tem uma rua com o nome dele. O Otacílio. Eu sei que O existe que? um Rio Grande. Não já ouvi falar. Eu sei que tem Ele uma não rua... ficava, ele não parava quase na ele, cidade. ele mais Daí ficava eu sei que ele viajando. não parava quase na cidade. Ah, o Otacílio Charão, ele não parava quase na cidade, Ele não mesmo parava, ele depois da fundação. viajava Depois da muito fundação. também por causa do serviço. Viajava né? muito. Eu sei que tem uma rua com o nome dele. Há uma rua aqui, então, em Rio Grande com o É, nome tem o dele. nome dele. Fala-se, então, pelo menos o que a gente consegue coletar pela internet, que até 1970, isso Torrada Reis nos fala, que não havia tambor. Até 1970, né? A senhora sabe alguma coisa sobre isso? Não, mas aí eu casei em 62, 63, 64, nós já girava com tambor aqui. Ah, então em 62, em 64, já havia a inclusão tinha de tambores tambor, claro, já girava no Reino de com São Jorge. tambor, Sim, então, claro. Porque também falava que era cantando, batendo palma, o pé no chão, mas então não tem nada a ver. Isso só muito no início, provavelmente. Não, isso Porque em aí tem, 62, né, 63 já havia tambor. Quem tinha uma terreira assim, que só batia, agora ele faleceu, era o Glênio. Não sei se não, vocês nunca ouviram falar. Não. Era o senhor, como é? Eu não me lembro se o Era nome já um dele. senhor de idade, assim, já morreu com idade. Mas a terreira dele era assim, era só com o pé. Era só pé e Era tal. só com o pé. Não aceitava terreira do seu tambor, Glênio. Isso aí não. Seu Glênio. Sim. Era A nossa. só marcavam com o É pé no assim, cassino. era bonito de ver. Ele tem o primeiro congá. O congá que era do Otacílio. O congá dele Ele, o congá ele do tinha as Otacílio. imagens que era do Otacílio. O que eu fiquei impressionada quando cheguei em Rio Grande é que Rio Grande é um museu aberto. A cada prédio aqui é de uma antiguidade enorme. As ruas têm enfim, material
E quando a gente para na esquina para conversar com qualquer pessoa, sempre tem um médium, alguém que pertence a Umbanda ou pertenceu a Umbanda, que conta uma história. E histórias da cidade, história de personagens que existiram. Então, o que a gente nota é esse cuidado na preservação da história em toda a cidade de Rio Grande, de pessoas interessadas em guardar na memória ou em museu, tem um museu aqui, né, de história do Rio Grande, a própria biblioteca municipal, essas histórias todas para repassar para as pessoas. Isso é muito bacana de saber, é muito bom de saber que Rio Porque Grande nossa preserva a sua a história. cidade aqui, eu acho que só não foi, como a gente diz assim, Não foi capital porque ela é pequena, Né? né? só não foi como Porto Alegre. Porto Alegre é a capital, né? Mas essa cidade aqui é a primeira também do Rio Grande do Sul. É a Você primeira. pode se formar, é a primeira cidade essa Sul é aqui. Rio Grande. Quer dizer, Sim. até lá na saída lá, né? No arco tem escrito. Foi a primeira cidade fundada, foi essa aqui. Foi a Você cidade do A Rio Grande. primeira Aí depois cidade, que a passou primeira para casa de religião Porto Alegre, de claro, Umbanda, a aqui não primeira tinha muito igreja, espaço, né? a Mas lá primeira- tinha. Né? a- Então o lá primeiro que ficou a museu. capital. A capital ficou lá, mas a primeira cidade fundada mesmo foi em Rio Grande. Isso aí eu sempre escutei É a desde história do Rio menina. Grande, né? Aqui então, nesse terreiro, sempre, quem governou e quem governa sempre foi caboclo, preto velho, não é? Atualmente vocês têm Exus também? Sim, atualmente a gente Trabalhamos é com Umbanda Exu, com Quimbanda. Mas é Umbanda Quimbanda com É, Umbanda Cau- com Quimbanda, Queu, né? QUI, Quimbanda. Exus de Umbanda. Quer dizer que é Umbanda com Quimbanda, quer dizer que tem a cruza, só que aqui é diferente. Os Exus, por exemplo, assim, da Umbanda, a Umbanda só, eles não tomam sangue, né? Não se mata por eles, não, nada, nada. Sim, sim. Não se O nosso mata, terreiro não que toma também sangue. é raiz. Eles não entram nem no cruzamento das 7 linhas. É feito o cruzamento da saúde, domingo, né? Que foi lá Na cachoeira. na cachoeira ali em Pelotas, né? Na cachoeirinha, nós fomos lá para fazer, até foi a cabocla dela que fez, porque agora eu estou começando a passar as coisas tudo para ela, né? Aham. Faz bem, Aos faz poucos, bem. claro, é Temos bom, que passar né? Claro. adiante para. Então aí ela já fez o cruzamento que tinha que fazer dos médios desse ano. Eram os 3 cruzamentos que faltavam, porque a gente faz os cruzamentos só dos orixá. Cruzamento da Umbanda. Sete Faz os orixá, faz a Faz 7 Iemanjá, cruzamentos. Iemanjá, Oxóssi, Ogum, Manjá, Oxóssi, Ogum, Preto Velho. velho. Aí depois Xangô, Yansan e Oxum. Xangô e Yansan é os últimos, né? Sim. Então esse e é o Oxum, a gente faz o Oxum de manhã lá e de tarde faz o Xangô e Yansan. É com um tempo antigo, com a pólvorazinha na mão. Aqui, ó. Aí é um pontinho Ah, de me conta pólvora, isso. né? Porque Grande, pô. no início todo mundo se apavorou, Ai, mas todo mundo ficava com medo disso. eu Sim. não tenho Ah, culpa. eu isso costumo tu me dizer, conta. né? O caboclo é muito antigo. E eu não tenho entrada nesse caboclo. Eu nunca tive entrada nenhuma nele, senão eu nem trabalhava mais. Não é teste. Com tudo que eu tenho no corpo de labirinto, Sim. de tem antes É problemas uma de seio, preparação tem para o médico. 16. Então esse caboclo é muito antigo, né? Então ele faz, eu não tenho entrada nele, ele faz por conta, né? Me conta essa história do teste ou da prova. Me conta direitinho essa história da pólvora. Não é um cruz, não é um É um teste. pontinho na mão É um só. cruzamento, né? É um Aquilo é pinguinho um de pontinho, pólvora não, na mão, firma. aí prende fogo. Aí faz. E é muito bonito os cruzamentos. Aí depois dos cruzamentos dos orixá, aí então tem o firmamento, não é cruzamento, o firmamento no cemitério, onde Sim. os médicos são levados, né? E lá trabalham, né? Que é aí, eu não sei como é que é, bom, a Sete que está fazendo. Aí diz que ela diz que é para os médios aprenderem a trabalhar só para o bem, porque na Umbanda, como essa casa aqui, se trabalhar qualquer coisa que fizer por mal, com certeza sai fora. Uma que se tira da corrente. Se a gente souber que trabalhou por mal, tem que sair fora. Aí é uma lei, né? Então eles têm que aprender a trabalhar para o bem. Aí depois faz o firmamento dos ciganos, porque os ciganos também não entram nos cruzamentos.
Então agora nós temos até que fazer, né? A gente tem que fazer O casamento cigano entra bonito na pro- linha de pro Exu cigano. ou tem uma linha separada só para eles aqui? Uma linha separada só para eles, a linha do Oriente. Ah, Que é. a gente não mistura ciganos do Oriente, ciganos de Exu. Não, você trabalha Tem só... ciganos na linha de Exu, tem ciganos do Oriente. Isso que eu queria saber. Porque eu ensino para os médios, eu costumo dizer assim, as ciganas do Oriente, são aquelas ciganas que elas nascem no bando, se criam no bando, né? Ficam moças no bando. Aí entre eles ali, os ciganos, então se namoram e se casam. Então essas são as ciganas do Oriente. Aí se casam e vivem no bando, morrem no bando. Bacana, é. E a cigana que não é, essas outras que, como eu digo que é a cigana Exu, é diferente. Elas se nascem no bando, se criam no bando, de repente se apaixonam por uma pessoa que não tem nada a ver com o bando. Aí levam elas embora. Aí levam, né? E muitas vezes depois soltam. E elas não têm nem como se ver, nem como se manterem. Então aí é que são as ciganas do povo da rua. Essa é a minha explicação, né? Muito importante, a gente precisa ouvir a opinião dos antigos para compreender como é que a gente chegou até aqui, como é que a gente deixa faz. bem explicadinho. Exatamente, É. exatamente. Mas nós ficamos bastante impressionados, que a senhora comentou, que Exu aqui também não recebe sangue animal. É isso? Não recebe sacrifício. Não, aqui Exu não recebe sacrifício animal. Não. Sim. Não, Isso é não importante. pode, né? Não pode, porque isso reza até Pode no ter estatuto da o casa. Não pode ter holocausto Isso aí reza Uhum. no de estatuto. animais. Então a gente não pode fugir nada que é do estatuto. Nós temos que seguir o estatuto que está registrado lá no cartório. Então nós seguimos o estatuto direitinho. Então não tem nada. Pode beber e ganhar bebida, isso aí é normal, né? Beber, essas coisas, é tudo normal. E a minha Agora pergunta fica, não é? Uma casa que tem quase 100 anos, a casa de vocês. Está próximo a fazer 100 anos essa casa. Sem o sacrifício animal para Exu. Será que ela é fraca? Não. Olha, eu Não é costumo fraca, não. Pois é, não é, minha gente? Onde é que ficou esse fundamento aí atrás? Porque aqui é uma casa que, graças a Deus, a gente recebe bastante gente, né? Tá vendo a assistência ali? Tem Uma a gente casa que tá sempre aumentou, cheia. sempre cheia. Quinta-feira é uma E a gente- loucura. e todo mundo agradece, muita gente vem Hoje é nos um trabalho de agradecer. caridade até. Até eu vou dar o exemplo do senhor, Ei? do senhor Ah, da foi. assistência. O senhor da assistência veio aqui, quando ele veio a primeira vez, ele não caminhava. Ele tinha que entrar aqui se sendo segurado pela esposa dele. Faziam ele quase de arrasto, coitado. Pelos irmãos daqui da corrente. Ele é porque tão ele não agradecido caminhava. com isso. Hoje ele está de pé. De pé. Só com os trabalhos da casa. Os trabalhos aqui da nossa Umbanda. Umbanda fraquinha, né, gente? Umbanda fraquinha é Eu essa, costumo não é? dizer que essa casa aqui, eu acho assim, ela é muito forte. A gente E chega a nós receber temos 70 pessoas. Nós lá temos no os dias de trabalho, né? Mas nós não trabalhamos só esses dias. Porque geralmente nas quarta-feiras é difícil não ter 3, 4, 5 trabalhos para fazer. Que a gente tem que vir aqui fazer. E fora disso aí tem sempre alguém pedindo, ai, dona Ivana, eu estou doente, ai, dona Ivana, a fulana está mal, porque não sei o que. Lá vamos nós na casa fazer o trabalho. Então aqui é uma casa assim que eu costumo dizer para minha neta, a gente não pode negar nada. De graça ganhamos, de graça nós damos. Então a gente faz tudinho. Sempre fico nos bastidores, vendo as gravações, mas vendo e ouvindo as duas caciques dessa casa tão importante na história da Umbanda do Rio Grande do Sul, na história da Umbanda do Brasil. Cumprimentar as duas, ouvir os relatos que estão sendo feitos, a força da casa, e Exu trabalha debaixo do pé do dono da casa. Quem manda numa casa de Umbanda é caboclo e preto velho. E Exu não leva sangue porque o dono não leva. Parabéns.
Aqui quem manda é esse pai Ogum ali, ó. Pai Ogum, ele é que É que eu nos costumo comanda. dizer, essa casa aqui é Ele é uma que casa decide super tudo. forte, né? Ele é que decide tudo. Quando chega alguém ali, quando chega alguém para entrar, ligar na corrente, é com a permissão dele. Ele é que tem que permitir. Se ele vê que não vai entrar nas regras dele ali da casa, Claro, do a pai gente Ogum, tem as ele regras, mesmo né? já dá o jeito de desviar o caminho. Então ninguém entra porque ou tem dinheiro, Não. ou porque tem poder, ou porque tem algum status social. Então quem entra aqui é escolhido por caboclo, no caso o caboclo da linha de Ogum, chefe. Chefe, né? que é o caboclo dela, que é da linha de Ogum. Da linha de O Ogum. caboclo rompe-mato enviado por Ogum. Rompe-mato. Então tem que passar pelo crivo do rompe-mato que vai dizer se fica ou se não fica. Então é bem diferente de muita casa de umbanda, que muita gente diz que tem que ser assim, que as pessoas são escolhidas ou por beleza, ou por dinheiro, ou por status social. Aqui não se é escolhido por beleza, nem por status social. Não é, não. Nós É pelo fizemos- valor espiritual de cada um. Espiritual de cada um, pela necessidade de cada Nós um. fizemos doutrina com os médicos, todos os meses se faz uma doutrina. Eu costumo dizer, a gente ensina e aprende. Digo para elas, eu também aprendo. Digo, a gente ensina, mas também aprende. Eu sempre pergunto, olha, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Se eu não souber, eu vou procurar saber para responder para vocês. Mas também a gente ensina e aprende. Mas a gente se explica tudo bem direitinho para os médicos, como é que é. A gente